Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Yalabacast e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vai despertar a curiosidade de muita gente que vai acompanhar e eu também estou super curiosa para conhecer um pouco mais com profundidade sobre. Mas antes de eu revelar quem é meu convidado, que está aqui já comigo, aqui presente, eu quero que vocês vão lá no canal, se inscrevam, curte, comenta e compartilhe os episódios. Não esqueçam nunca de deixar os comentários de vocês, porque eu preciso saber o que vocês estão achando dos episódios que a gente vem gravando por aqui. E pra galera que gosta sempre ali somente do áudio, para aproveitar ali um momento de corrida, de academia, de trânsito para ouvir, nós estamos nas plataformas de streaming também, no Spotify e na Apple Podcasts, para que vocês possam aproveitar toda a oportunidade para poder extrair o máximo de conteúdo e estar sempre aprendendo. Então hoje vou trazer para vocês o convidado que eu tenho aqui, que nós vamos descobrir bastante coisa sobre ele juntos, que é o Matheus Dib, especialista em cirurgia ortognática e cirurgia de ATM. Sim, nós falaremos sobre isso para que a gente possa compreender um pouco mais. Founder da clínica Dib Ortognática aqui em São Paulo. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, por você poder estar aqui compartilhando com a gente bastante do seu conhecimento, da sua trajetória. Obrigado, Yalabá. Obrigado pela oportunidade. É minha estreia em podcast. Eu já tenho um projeto aí de iniciar um podcast, mas vir como convidado é uma honra e poder contar um pouco da história e um pouco também do meu trabalho aqui com você. Muito bom. Então, gente, ó, a pessoa está estreando aqui. E ele já falou, em breve o podcast dele também vai estar no ar. Então a galera já ficou conectada, ainda mais a galera da área de saúde, com certeza vai aprender bastante com o Matheus. Inicialmente, Matheus, não só para que as pessoas estão acompanhando, e também para que eu possa, né, entender, explica pra gente o que é esse termo técnico, né, ortognática e ATM. O que é exatamente, né, essas cirurgias? Quais são essas... Porque acaba sendo uma mudança bem física, né? Pelo que eu já pude visualizar. Até uma coisa, tá, gente? De repente, no que a gente for narrar, vocês não vão conseguir entender a dimensão do que é a transformação que o Matheus faz. Então, eu já vou pedir para que vocês possam depois ir nas redes sociais, na hora que você explicar, depois você deixa o seu @, para que vocês visitem na rede dele, porque lá ele tem bastante postagem que traz com clareza exatamente essa modificação que eu fiquei, assim, impactado. Então, explica pra gente, por favor, o que é exatamente esses termos técnicos. Eu sou formado em odontologia e dentro da odontologia tem uma especialidade que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Basicamente, são alterações, afecções que tem na face, né, na formação da face. E a cirurgia ortognática é um procedimento que corrige as desproporções dos maxilares. Então, para exemplificar, são pessoas que têm a mandíbula muito grande ou o rosto com certas assimetrias, alguma desarmonia no sorriso, que pode ser uma motivação estética para o paciente fazer a cirurgia, mas também é funcional. São pacientes que têm apneia do sono, que roncam ou que não conseguem fechar os lábios porque tem alguma desproporção gerada que veio do crescimento anormal dos maxilares. Então isso não necessariamente é genético. Pode ser. Ele tem sim um componente genético no paciente que tem o problema, mas são alterações também que vão se desenvolvendo ao longo da fase de crescimento. Então, quando a pessoa chega na adolescência, ela já tem características que já vai levar para um problema funcional ou estético que vai necessitar correção cirúrgica. E é muito interessante, gente, porque quando eu vi, eu falei assim, cara, a transformação chega a ser algo assim que você parece que é outra pessoa. Sim. Real. Parece que é outra pessoa. E antes porque vai ser o ponto que a gente vai aprofundar bastante aqui, mas um fato bem curioso, tá, gente? É porque o Matheus tá sentado, você não tá conseguindo ver o tamanho dele, tá? Porque ele é enorme. Todo mundo acha que eu já sou alto, porque muita gente que me acompanha e já me conhece, mas ele é muito mais alto. Matheus veio do mundo da natação e se transformou nessa referência, né, de como cirurgião. Como foi, né? Em que momento isso aconteceu? Você já tinha encerrado tudo, ou você já tinha um despertar antes nesse período sua da natação, que foi um período que você, né, da adolescência, da juventude ali, de competições. Fala um pouco dessa versão Matheus antes e que transitou para essa parte aí da odontologia e que hoje já se posicionou bem no mercado fazendo essa entrega.
Bom, eu fui atleta de natação, alto rendimento, e eu morava em Santos, treinava na Unisanta, que é um time de grande relevância no cenário nacional. E a Unisanta, ele tem toda a estrutura de faculdade e colégio. Então, a gente vivia dentro lá da Unisanta, e a transição na época do vestibular, né? A gente já escolhia algum curso que tinha lá dentro. E eu ficava sempre entre medicina e odontologia, porque meus pais são dentistas e meu pai é cirurgião bucomaxilofacial. Então, assim, antes de me aprofundar, antes de conhecer mesmo a faculdade, eu já tinha em mente que eu seria cirurgião bucomaxilofacial. Falei, eu vou fazer odontologia e vou ser cirurgião. Porque você já acompanhava o seu pai ali, então você já tinha esse Isso, despertar. já. Meus pais são de Goiânia. Então, assim, eu não tinha uma rotina com ele, mas eu já nas férias, ou quando eu era criança mesmo, eu já acompanhava, porque eu abria os livros que ele tinha em casa. Ele chegava com uma maleta de equipamentos e eu queria saber o que tinha lá. Então, ele explicava, né? Eu via as fotos que ele dava aula, era com carrossel de slides, né? Que talvez muita gente não vai nem saber o que é. Mas aí eu ficava curioso, né? Entendia das fraturas, porque a gente atende acidentados também. Então eu já tinha esse foco. Mas o que aconteceu nessa transição foi que eu entrei num curso integral e eu era atleta de alto rendimento. Então começou a ter um choque. Porque o comum era os atletas fazerem cursos que tinham um período só, né? Muitos faziam educação física, fisioterapia, direito, e a odontologia era integral. Então eu fiz o primeiro ano, que era uma loucura, né? O primeiro ano eu tinha um treino de madrugada, que começava às 5h30. Depois eu já entrava na faculdade às 7h. Na hora do almoço, eu almoçava e fazia musculação, fazia a faculdade à tarde. E no final da tarde era o treino principal. Caraca. Que aí eu chegava em casa, 8 horas da noite, assim, acabado. Foi um ano desse jeito. Eu ainda mantive um ano, assim, de resultados regulares, mas que eu não tive uma melhora significativa, né? Eu senti o cansaço. Aí o segundo ano, aí já foi uma transição. Eu já estava mais focado na faculdade, a natação já começou a pesar um pouquinho, eu já não consegui baixar meus tempos, eu estava só mantendo, então ali eu vi que era a hora de tomar uma decisão. Sim. Ou eu trancava a faculdade, ou eu continuava. Só com a natação e para o outro. Teve colegas que trancaram, que foram para fora e dedicaram a natação, mas assim, eu tinha que tomar uma decisão e aí por esse motivo, eu acho que foi um interrompimento precoce do esporte. Eu tinha 19 anos. Caraca, você era bem novo 19 ainda. Tipo anos. assim, talvez num momento que você estaria dando start do ápice. Eu ia começar. Foi o ano que eu comecei a disputar o absoluto, que é os principais campeonatos, onde tinha os principais nadadores, que não só da minha categoria, né? Eu já estava indo pro cenário já absoluto, que você já não difere mais por idade, né? Então, foi aí que, assim, aí é o começo de tudo, né? Sim. Então, até então, eu fui campeão brasileiro, fui campeão paulista, mas eu tive que tomar uma decisão. E você acredita que teve, assim, apesar de, né, você já está ali se acompanhando, você tinha uma realidade, como você falou, né, vivenciou, né, ganhou campeonatos, etc. E chegou no momento que você se viu estagnado nesse desenvolvimento ali. Você acredita que esse também pode ter sido um ponto de você olhar e falar, não, é melhor eu seguir nessa linha aqui já profissional da odontologia, porque até que eu recupere tudo isso, talvez eu nem consiga voltar a ser tão bom quanto antes. Isso pode ter sido um fato que também impulsionou para você tomar essa decisão e, de fato, seguir na parte da faculdade? Ou não? Foi alguma outra coisa? Eu acho que foi a somatória, né? A somatória porque quando você cumpre o seu treino e você não desempenha, porque assim, o que eu tinha que fazer eu fiz, mas eu não desempenhei. Então já tinha aí um componente emocional da dúvida. Assim, o que está acontecendo? Se na hora do jogo bater a dúvida, você não vai performar. Entendeu? Então,
a parte emocional, ela já estava instalada. E assim, eu não tive um suporte para eu diferenciar isso. Hoje eu enxergo isso com clareza, mas na época eu falava, eu me perguntava, o que está acontecendo? Que eu treinei, eu fiz o que tinha que fazer e chegou aqui eu fiz o mesmo tempo. O mesmo tempo, às vezes eu repetia até os centésimos, né? Então, isso aí começou de certa forma, bater uma dúvida, né? Será que eu vou continuar? Será que eu tenho que parar? Então, minha performance já não evoluiu. E aí eu tinha um medo, né? O meu medo era o seguinte, eu era bolsista. Por conta do esporte. E eu ia ter que pagar a faculdade. Eita. E meu medo era o seguinte, será que meu pai vai pagar a minha faculdade? Então, assim, eu fui fazendo um preparo, assim, quando eu vi que eu ia ter o apoio da minha família e eu ia poder continuar, eu fiquei mais tranquilo, falei, não, então eu vou realmente parar, vou seguir, porque eles vão dar o suporte agora. E tava todo mundo do meu lado, então eu fui com mais tranquilidade. E é um ponto, né, você analisando isso, o quanto realmente o suporte familiar, ele por vezes, ele é crucial e decisório ali para que a gente para que a gente tome uma melhor decisão ou a gente se sinta seguro com mais autoconfiança, né? Eu acredito que esse é um ponto que contribua muito e talvez é onde grandes profissionais, independente daquilo que atuem, por vezes até acabam desistindo ou não porque não tem essa base. Eu acredito que a base familiar ela acaba sendo um poder muito decisório. E a gente vê que a sua influenciou muito, não só te dando suporte para você continuar a ir para a faculdade, que você teria esse suporte, como seu pai, que foi uma pessoa que então te inspirou para você começar, sim. Uma grande referência para você startar nessa linha, nessa segmentação dentro da odontologia. Sim. E aí, Matheus, é muito específico o que você faz. Pelo menos assim, pra gente, porque pra vocês, quando a pessoa é especialista em algo, é meio óbvio. Mas pra quem é de fora, nada é óbvio, né? Como a gente costuma ouvir bastante, o óbvio só é óbvio pro olho treinado. Treinado, exato. Então o seu tá mais do que treinado. O meu, zero treinado pra essa realidade. Sim. Então, quando eu bato, né? Quando eu identifiquei exatamente o que você faz, eu falei, cara, isso aqui é muito específico. Porque não era algo que, pelo fato de não ser do meu universo, então não é algo que eu conheço com uma profundidade. Inicialmente, você já colocou. Poxa, eu olhava, era uma especialidade que o seu pai já cumpria, então já tinha te despertado uma curiosidade. Mas o que culminou, né? O que foi um fator determinante? Foi o fato de você olhar pelo seu pai, o que ele promovia, o impacto que ele causava na vida das pessoas, levou você também a querer seguir nessa mesma linha. A decisão do fazer também. Tenho certeza que não foi uma posição do seu pai. Não, meu filho vai fazer... Porque às vezes acontece muito isso. Quem é filho de advogado, sim. Essas coisas passam muito por isso. Não, você vai fazer isso aqui, vem trabalhar no meu escritório, fazer isso aqui. É muita realidade. Como é que foi essa decisão, né, do Matheus? Não, cara, eu vou fazer isso aqui e é nessa linha que eu vou seguir. Primeiro, eu fiquei realmente assim, fascinado com o que ele fazia. Mas, assim, primeiro eu fiquei impressionado com uma cirurgia. Imagina uma pessoa leiga ver fotos, ver... detalhes, olhar para um livro e falar, nossa, isso aqui é impressionante, né? Então a pessoa, tem gente que não quer ver aquilo, que tem repulsa de sangue, aquela coisa toda. E eu não, eu fiquei completamente seduzido por isso. Então eu já queria fazer. Mas apesar dessa decisão, dessa paixão já tá nascendo, né? Eu fiz a faculdade de odontologia. E eu fui um interessado em todas as áreas, em todas as disciplinas. A ortodontia, a estética, a dentística restauradora, enfim. Eu não deixei de cumprir esse papel. Mas no final, hoje a odontologia, assim como a medicina, você se forma um profissional generalista e vai se especializar. Então era comum já chegar nos últimos anos e falar, o que eu vou fazer depois? Então eu já tinha na minha cabeça, cirurgia. Mas quando eu contei para o meu pai, ele ficou surpreso e ficou feliz. Mas ele não falava, você tem que fazer cirurgia, ou, né, ele me influenciou, mas ele não tive nenhuma obrigação de fazer isso. No mundo da cirurgia, que aí eu fui para o hospital, eu saí de clínica, consultório, fui fazer residência no hospital. Fiquei 3 anos, eu morei no hospital, morei 3 anos no alojamento dentro do hospital. Caraca. Então, assim, era acidentado todo dia, era internações com pacientes com infecções graves, tinha a parte também de cirurgias ortognáticas, que a gente vai talvez aprofundar um pouquinho. Mas, assim, dentro da especialidade, a ortognática é o nicho do nicho. Sim.
é muito assim, no detalhe mesmo No do detalhe. negócio. E isso foi acontecendo. Então, quando eu terminei a residência, eu já fazia cirurgia ortognática, mas eu era, assim, o expert, por exemplo, em traumatologia. Os pacientes acidentados, eu vivia aquilo todos os dias. E aí fui fazer cursos e me aprofundar mais em cirurgia ortognática e a paixão foi ficando cada vez mais aguçada, né? Então, ver como que chegava o paciente, como que eles traziam as histórias, como que eu ia planejar e executar aquilo. Então, cada cirurgia era um desafio e não existe cirurgia igual, elas são diferentes. Então, isso eu fui me encantando e quando eu fui ver, 2, 3 anos depois, eu só fazia isso. Isso ainda trabalhando em hospitais e em outros locais. Você ainda não tinha pensado em dar o start no seu negócio próprio de abrir sua própria clínica. Eu comecei a minha clínica junto com a minha esposa, mas ela não era especialista ainda. E eu era um dos serviços que eu oferecia, mas não era exclusivo. Eu não tinha nenhum nome ainda, né? Então, isso foi em 2012. Tá. 2014, 15 foi quando nasceu a marca. E como eu já fui me posicionando para fazer só isso, outros tratamentos a gente faz, mas aí foi quando a clínica foi ampliada, a gente mudou de sede, teve um branding por trás da cirurgia, e aí com os resultados aparecendo e aquilo sendo replicado, eu tendo mais consistência de resultados, aí que foi nascendo mesmo essa questão de referência, da pessoa só olhar e falar, eu entendi o que ele faz, né? Que aí vem com o tempo, né? Sim, porque você foi criando ali, né, especialista no assunto, e foi criando uma autoridade, uma referência pelas entregas do que você foi fazendo. E isso foi ali, né, ficando cada vez mais perceptível. Agora, o que é assim, porque muita pergunta assim pra gente poder entender essa questão da jornada do paciente. Porque, de fato, o que você faz, né, o que você o seu trabalho, ele possibilita muito além do como é a recuperação por uma coisa de uma fatalidade que acontece, né, como você falou, casos de acidente, às vezes que podem acontecer, mas é muito uma recuperação também, eu acredito que muito do bem-estar e da qualidade de vida. Eu vejo muito mais por esse lado, né? Não sei se eu tô com o olhar equivocado. E aí você pode dizer um pouco melhor sobre isso. Então, assim, porque eu vejo que o Matheus, ele não faz a cirurgia. O Matheus, ele possibilita uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Ponto. Seja uma questão estética, porque eu acredito que talvez seja uma narrativa que muitas das pessoas que talvez vão procurar, porque sejam soluções que talvez não sejam tão visíveis. Eu não sei se todo mundo tem, de fato, o total conhecimento dessa possibilidade de recuperação aqui, né? Do maxilar e etc. Esse desempenho, porque para mim isso é um olhar para as pessoas, que é o que eu falo e é o foco, que é você trazer essa transformação para a vida do ser humano. Essa jornada, né? Como é que ele se dá? Quando a pessoa ela busca ali inicialmente, a gente vê, eu não sei como é que é o universo de mercado hoje, porque, por exemplo, você se posicionou para uma coisa do nicho. Sim. Então, assim, mas qual que é o tamanho desse nicho? Porque você falou, cara, não, hoje eu faço basicamente voltado para esse olhar. E você está 10 anos, vamos colocar, estabelecido no mercado com essa especialidade. Traz essa narrativa um pouco para a gente entender dessa jornada do paciente, como é que é essa busca, essa identificação ali desse trabalho, quando ela acontece, esse acompanhamento e a dimensão disso, né? Um marketing, tipo, qual é o mercado disso? Porque eu acho que muita gente desconhece. E talvez não muita gente que pode alcançar pessoas, é de entender que existe algo que pode ser feito quando você tem essa não vou colocar deficiência ou essa coisa prejudicial ali, uma alteração, isso. Olha, a gente está falando de 12 anos atrás, né? Quando a clínica começou, eu não sabia como que eu ia chegar nos pacientes, né? Como os pacientes iam chegar até mim. O marketing que era feito naquela época, diferente de hoje, teve algumas mudanças, fizeram total diferença. Por exemplo, antes e depois, não podia ser publicado. E é mais recente. Então, hoje, meu conselho de classe permite eu fazer uma postagem de antes e depois. E é muito mais fácil a pessoa que olhar aquilo e falar, nossa, eu tenho um problema parecido e eu não sabia que tinha solução, vou procurar o Matheus. Mas na minha época, de início de consultório, os pacientes iam fazer tratamento para corrigir os dentes,
E o ortodontista era o centralizador do diagnóstico do paciente, e ele determinava se aquilo era um caso cirúrgico, ortodôntico e cirúrgico, ou se ele ia só com a ortodontia melhorar aquela situação. Então, meu primeiro indicador ali era o ortodontista. Então, eu fui para a escola de ortodontia, fazer relações com ortodontistas, porque era o meu principal cliente. Sim. Ele era o meio para eu chegar no meu paciente. Era um canal ali. Canal. Era o seu principal canal. Canal. Isso eu levei tão a sério que eu virei especialista em ortodontia depois. Eu fui fazer uma pós-graduação, mas assim, quando eu virei ortodontista só para também... formalizar, porque já estava especialista. Exato, só para formalizar, mas assim, minha visão hoje se tornou muito mais ampla, do entendimento do paciente, mas também para conversar com os colegas. Porque a área é tão específica que até os colegas ortodontistas não entendem o que a gente faz. Muitos não entendem. Tá? Então, eu tinha uma ponte aí para fazer o paciente chegar até isso e saber que ele poderia ter um tratamento. Mas hoje, a gente tem a via inversa. O paciente chega na gente, muitos, isso é a minha realidade, ele chega em mim primeiro. Porque ele viu uma postagem, ou impulsionada, ou conhece alguma pessoa que fez. Então, o paciente ele chega em mim primeiro, eu faço o planejamento ortodôntico para ele, encaminho ele para um ortodontista e ele volta para fazer a cirurgia. Tem pacientes que eles já vão procurar. Pela alteração que ele tem, ele vai na internet procurar, o Google, são pacientes que já traz com eles detalhamento, ele fala em termo técnico. Traz o laudo. Traz o laudo. Doutor, já fiz o laudo, eu só preciso fazer aqui a cirurgia para poder sanar o problema. São pacientes muito bem orientados já nesse sentido. E a motivação, ela vai ser funcional ou estética, né? E quando quando eu abro assim os pacientes que já passaram essa jornada comigo, eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, tem pacientes que sentem vergonha de sorrir. Tem pacientes que na pandemia usavam máscara e foi um livramento para eles usar máscara. Eles adoraram usar máscara, porque eles passaram a descobrir como é andar na rua e não olharem para o rosto dele, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a ouvir essas histórias, eu me emociono direto em consulta. Né? Eu sou a pessoa que eu fico ali ouvindo, mas assim, não tem como a gente não se envolver com a história, com né? certeza. E então, assim, tem esses pacientes que têm vergonha. Então, você imagina não tirar uma foto, não sorrir, ou sempre que vai sorrir, colocar a mão na boca. Esse paciente, ele tem um problema ali estrutural, mas ele tem um psicológico supercarregado. Pacientes que passaram a vida inteira sofrendo bullying. Como que é a autoconfiança dessa pessoa? Não existe. Com certeza. Cara. Aí tem pessoas que usam isso assim pela vontade de resolver, mas tem pessoas que ficam usam isso de uma forma assim de ficar negando que precisa, não assumir que precisa e ir lutando contra isso, vai ficando um processo mais doloroso, uma pessoa fechada, que não se abre, que não conversa. Então, nessa transformação, a gente vê de tudo. A gente vê ali uma transformação na aparência, mas eu vejo ali em 30 dias uma pessoa que mal conversava comigo, como profissional, e depois chega lá na clínica falando que a gente tem que sentar e esperar, porque a pessoa agora sente confiança de conversar. Ou seja, a gente vê, né, que, na verdade, foi o que a gente falou aqui um pouquinho antes, é muito além do resgate, né, de uma coisa ali que é física, aparente, e é muito mais o que tem por trás, né? Porque a pessoa acaba resgatando não só uma autoconfiança, mas de repente se desfazendo de algumas coisas que estavam limitantes e que impossibilita ela de fazer, né, e de realizar entre outras coisas na vida. E um ponto que você trouxe agora dessa questão da busca, né, do paciente, né? Eu falo cliente, mas ali, enfim, nós somos no seu mercado, né? O paciente, a nomenclatura, é essa busca pelos canais que eles já fazem antes para se informar. E isso é algo muito importante. E é o que traz, né, e que os donos de negócios, as pessoas que são profissionais, precisam realmente ter sempre esse olhar, porque é a forma que as pessoas hoje elas têm
como busca, como uma fonte de segurança do que elas acreditam, né? Essa não como uma fonte de direcionamento. Por que isso? Porque o cliente hoje está muito mais informado. Sim. Ele tem acessibilidade, né? Hoje, com essa questão da internet, e principalmente esse período que a gente passou do Covid, né? Que até se analisou no caso de alguns pacientes, no caso de uso de máscara, esse período que a gente passou pandêmico, né? Mais em evidência, que as pessoas se viram limitadas, isso acelerou ainda mais esse processo. Porque o único meio que as pessoas tinham para fazer qualquer coisa era estar com o celular na mão dentro de casa, porque você estava limitado em grande parte. Então, esse foi um período que acelerou muito essa era do cliente, porque com esse canal na mão, nem todo mundo que era tão incluso no meio digital se incluiu. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa dessa. Não sabia mexer direito no telefone e tal, mas ela se via, a única coisa que ela tinha era o celular. Então, ela acabou entendendo como é que funcionava mais. Que dá para ligar, que dá para mandar áudio, que dá para não sei o que, nanana. Isso ficou muito mais acessível para todo mundo. E trazendo para esse nosso universo de clientes, ficou acessível de que forma? Que as pessoas, elas viu que é muito mais prático obter informação sobre algo, ainda mais, e outra, uma comparação do que o mercado tem para entregar. Que eu digo, concorrentes. Então, da mesma forma, quando ela vai até o Matheus, ela de fato já comparou antes qualquer outros profissionais ali e algo que despertou e chamou a atenção para que ela vá recorrer ao Matheus. Isso é um comportamento do cliente hoje. A era funciona dessa maneira. É assim. É assim. Então, seja através de redes sociais, seja através do Google, seja através de outras plataformas que tem essa questão de comunicação com o cliente, se transformou com o maior meio de pesquisa. E aí foi o que você falou. Essa possibilidade de você se colocar hoje na rede, colocando ali um antes e depois, porque é a questão visual, porque você bate o olho e realmente você fica evidente. Você consegue ver, né, como você faz a transformação ali, o que de fato acontece. Então as pessoas elas acabam levando e já chega lá preparada. E já chega narrando. É basicamente isso que acontece. Elas vão namorando ali aquela rede social, ela vê o que eu faço, ela vê meu comportamento, mas a questão do resultado, ela comparou outros, ela sinaliza, eu vi no seu Instagram tal caso, elas conhecem. Então, isso é legal, assim. Sim. Como eu venho dando resultados, isso foi uma construção, né? Quando o paciente chegava, às vezes eu tenho que fazer uma consulta toda, mas assim, como que ele vai perceber valor em mim? Como que esse paciente vai confiar em mim? E é chato eu ficar falando de mim, né? Ele veio para falar dele, não eu ficar falando de mim. Então isso para mim foi assim uma parte boa, porque eles já me conhecem, eles só estão ali agora fisicamente. Então eles isso tirou até um peso, porque meu trabalho tá ali. Sim. E você acredita que o canal digital, né, você poder ter essa possibilidade desse canal, ele na verdade potencializou ainda mais para alcance maior de público o seu crescimento, até atrelando já, levando para essa pergunta, né? Você iniciou lá a clínica, era você e a Jéssica. Como é que foi esse crescimento, né? Não só de posicionamento, porque a Jéssica ocupa outra especialidade, se eu não me engano, tá? A Jéssica é a esposa dele, gente. Ela faz também nessa parte também, na parte de odontologia, né? Mas eu acho que é outra especialidade. Em que momento que vocês startaram, que vocês começaram a ter esse crescimento de negócio para ter essa ampliação? Como é que foi esse estágio de desenvolvimento do negócio, trazendo até um pouco para essa visão de gestão ali, de impulsionamento? Como é que aconteceu? Bom, a internet fez toda a diferença, né? Assim, o volume, né? O número de cirurgias ali na fase pandemia e pós-pandemia foi um crescimento assim de um ano para o outro gigantesco. E aí eu fui despertando para uma questão assim, onde eu estou agora já não cabe mais, a equipe que eu tenho agora já não dá mais, eu tenho que ampliar, mas não sabia como fazer, né? Não se nasce uma equipe do nada, né? E eu trabalhava eu era concursado do estado e da prefeitura em 2 hospitais diferentes, e eu treinei residentes desde 2014. Então, eu já era assim, um cirurgião jovem, mas eu já estava treinando na residência outros cirurgiões. E foi acontecendo deles se formarem, aí eles queriam me acompanhar, mas assim, eu não tinha uma estrutura para oferecer. Sim. E aí, nesse momento aí que eu já estava com mais volume, eu fui inserir o primeiro que foi o João Pedro, que o João Pedro praticamente ele invadiu a clínica.
Ele se formou, ainda era nesse período ainda de pandemia e pós-pandemia, mas as coisas, principalmente na saúde, ainda não estavam fluindo bem. Sim. Ele tinha se formado e falou assim, olha, eu queria ficar aí com você uns dias na clínica. Aí eu falei, João, é o seguinte, a gente ainda não tem assim, os dias certos de cirurgia. E eu tô com um problema assim, de espaço físico. Aí ele falou, não tem problema. Eu arrumo suas fotos, eu fico aqui, eu tiro as fotos do paciente. Coisa. Aí eu falei, então vem. E aí a gente achou o que fazer, né? Então ele trouxe soluções para coisas que eu não ia ficar olhando, porque não ia ter tempo. Uhum. E aí foi nascendo mesmo esse conceito de equipe. Então hoje tem o Luan também, os dois foram ex-residentes. Então eles já estavam ali com um treinamento. Sim. Que tinha um pouco do meu toque, né? Do meu... do que eu gostava, do que eu ensinava. Do seu conceito ali, da forma que você olhava. E aí depois eles entraram na clínica e aí foram sendo assim lapidados, colocaram o tempero deles também, porque eles têm autonomia. Acrescentaram ali, né? Somou. Acrescentou e somou. E hoje são grandes profissionais. E aí o espaço físico também. Aí foi quando a gente fez uma mudança... primeiro a gente tinha uma sala, depois dentro de uma casa. Depois eu tinha 2 salas nessa mesma casa. Depois eu fui para a 3ª sala e falei, eu vou pegar a casa inteira. Só que aí eu precisava, assim, de aquela questão de agregar valor para o paciente. Então, assim, segurança, estacionamento, não tinha vaga para todos os clientes. Eu falei, eu preciso uma estrutura melhor. Aí fomos para prédio comercial, estacionamento, uma clínica que não foi sendo adaptada, foi construída para o paciente fazer uma jornada ali dentro, interessante, tá? As recepcionistas que dividiam com outros profissionais, agora já são recepcionistas exclusivos dos nossos pacientes, então tudo isso gerou valor, né? E aí o crescimento foi ainda maior depois desse período. Foi ainda maior. Bacana. E até você trazendo por esse lado, né? E é o que impacta, né, bastante o resultado. Quando a gente fala essa parte também de negócio, quando a gente fala essa parte de lidar com o cliente, porque você, por exemplo, você citou o caso da recepcionista, né? Porque antes provavelmente deveria ser espaço compartilhado, então acaba que a recepção ela é compartilhada, direcionada. E cada profissional, ele tem a sua visão, tem a sua percepção, ele tem a sua cultura de negócio. Né? Então, isso eu falo que a cultura que a gente estabelece, ela é como a nossa digital. Cada um tem a sua. Por mais que nós sejamos profissionais similares, né, e que a gente faça a mesma coisa, nunca vai ser do mesmo jeito. Por quê? Porque cada um tem a sua forma de ver, cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua autenticidade. Então, acaba sendo uma identidade. E aí, quando você, né, fez essa opção, né, de determinar, primeiro que já fazer uma coisa estruturada, né? Porque antes vai naquele negócio como se fosse brincando como se fosse puxadinho. Voltou pra uma sala, puxa outra sala aqui, puxa outra aqui. É como a gente vai fazendo um puxadinho ali e o que vai dando para poder ir atendendo as pessoas. Só que o momento desse start, ele é importante para entender, poxa, eu estou crescendo, as pessoas estão vendo valor no meu serviço final, só que eu também preciso entregar uma estrutura condizente para que seja uma experiência melhor. Eu acredito que foi esse o start ali de observação. Experiência, promover essa experiência. Então, quando você levou, né, depois você pode até falar esse percentual, como é que aconteceu esse crescimento aí, quando você levou para uma outra experiência, você começou a ter as pessoas ali até voltadas somente para si, você começou a estabelecer a cultura DIB, vamos colocar assim. Foi. A cultura DIB é essa, o que eu prezo é dessa maneira, é essa condução, é dessa forma que a gente vai seguir. E qual foi a percepção, obviamente percepção de valor do cliente, você sabe, porque você, né, continuou crescendo e está estabelecido. Na questão de percentual de crescimento de negócios, você tem isso ali, uma dimensão, quando você fez essa mudança, né? Esse crescimento daqui, estruturei, ampliei, obviamente não tirando essa parte, investir. É mais na questão de percentual ali do crescimento. Como é que você visualizou isso quando você, de fato, olhou para isso daqui e falou, cara, eu entregando dessa maneira, eu consigo potencializar ainda mais o meu negócio? Eu fiz assim, eu sempre olhei muito os meus colegas, que vamos dizer, não sei se a gente usa o termo concorrente, mas são os players do mercado, né? As referências ali. As referências. E a gente tem, assim, referências que são da minha geração
e referências de outra geração, mas assim, que foram aqueles que me inspiraram e tudo mais. Então eu falava, olha, ele tá ali, ele tem aquilo, então eu preciso ter aquilo. Uhum. Mas o que ele tá fazendo por trás, né? Então, assim, primeiro eu entendi que o lance era resultado. Não adianta eu ter uma clínica maravilhosa e não ter resultado. Tá. Então eu busquei muito melhorar e aprimorar a minha parte técnica. Depois eu falei, bom, a parte técnica só Não sustenta. não sustenta. Então a gente precisa agregar valor. Por exemplo, quando a cirurgia ela tem um custo, né? E aí eu falei, eu tô cobrando muito barato, eu tenho que cobrar mais. Só que no final do ano, eu acho que isso foi em 2018, eu percebi que tinha tem pacientes que não fechavam comigo. Uhum. E aí eu pensei, assim, numa reunião na clínica, eu falei, mas por que eles foram embora? Sim. Sendo assim, eu acho que eu atendi bem eles, mas eles foram embora, né? Por que essa porcentagem de pacientes não fechou comigo? Aí eu falei, bom, pode ser percepção de valor, né? Então, vamos focar na questão da experiência, do ambiente físico, na cultura. A gente deixar isso mais evidente, mas assim, de forma sutil, né? A pessoa entra e percebe aquilo. Sim. Então, quando eu comecei essa transição para mudar o ambiente físico, eu tinha tanto assim, a necessidade do espaço em si, mas eu estava com isso muito aguçado na minha cabeça, que eu precisava de um ambiente mais encantador. Uhum. Pra você ter uma ideia, na clínica, tudo que ia fazer de reforma, de estrutural, assim, tinha que passar pelos condôminos. Mas assim, na época tinha revista, né? Para você colocar uma revista a mais, assim, fazia votação e eles não queriam colocar uma revista a mais. Caraca. Aí eu comecei a fazer reformas, colocar quadro, colocar a revista, trocar o filtro, entendeu? Colocar ar-condicionado onde não tinha, tudo sem contar, porque eu queria melhorar essa experiência. E aí, nessa somatória, eu falei para minha esposa, eu falei, Jéssica, a gente precisa sair. Só que assim, eu tenho a ideia e ela executa. A gente é assim, eu tenho muito essa questão né? da estratégia, mas ela é muito mão na massa, assim. Sim. Quando ela compra a ideia, ela vai lá e faz. Só que tava demorando. Aí teve uma hora que eu falei assim, olha, se você não sair, eu vou sair sozinho. eu vou montar a minha clínica e tal. E aí teve um episódio que ela tava... A minha filha tinha acabado de nascer, acho que tinha um mês. E ela, como... assim, ela era meio que a responsável da clínica, ou seja, ela fazia um serviço ali de gestora para o dono da clínica, que ela não recebia para ser gestora da clínica. E aí minha filha estava pequena, estava chovendo, deu uma queda de energia lá, os outros começaram a ligar para ela, e ela teve que ir, ela colocou a bebê no carro, a Laura tinha um mês. Foi para resolver o negócio da energia e tal. Aí, nesse dia, ela falou assim, eu preciso sair daqui. Aí tudo andou, né? Porque... Sim. Aconteceu o fato ali, aquele dia fatídico que foi determinante. Na outra semana, ela tinha uma lista de 10 lugares para eu visitar. Então, aí é bem a cara dela mesmo. E aí funcionou. Aí foi quando, de fato, vocês foram construir diretamente o espaço ali total de vocês. Porque por mais que você já tivesse ali, né, já subdividindo, tendo ali as suas pessoas e tal, ainda era um espaço que era compartilhado. Que estavam junto com outros profissionais. E essa ascensão, quando você fez essa troca, qual foi a sua percepção de crescimento? Foi gigante. Foi gigantesca. Teve um ano que, assim, a nossa cirurgia quase triplicou de um ano para o outro. Aí, assim, eu pensava assim, mas eu não fiz uma coisa, eu fiz um monte de coisa, né? Sim. Eu planejava a minha cirurgia da forma analógica, vamos dizer assim. Hoje é digital, isso deu um crescimento. Eu tô com sangue novo aqui que os caras estão com
Os caras precisam produzir. Sim, que fica você, a Jéssica, e tem outros profissionais também. É, Hoje você tem outros braços ali que fazem outras especialidades. Isso, e tem os cirurgiões que fazem o que eu faço, só que um ajuda o outro. Eu não faço um processo inteiro hoje sozinho. Eu tenho fotografia do paciente, analisar, fazer as medições, as consultas e dentro do nosso processo, até chegar à data da cirurgia, cada um tem uma função. Nesse ano que tudo bombou, assim. Então, assim, um era responsável por fazer a visita do paciente no dia seguinte, o outro fazia o planejamento virtual, eu centralizava as principais operações comigo. E aí, de repente, nos outros anos, os outros cirurgiões começaram a trazer os pacientes dele, então foi uma coisa de um crescimento absurdo. Mas, assim, não foi uma coisa que aconteceu, foram várias medidas, né? Eu percebi que o ambiente, sim, foi determinante por fazer um fechamento, né? Uma contratação mais fácil. Mas ali estava acontecendo várias coisas, estava acontecendo resultados, a gente estava com uma equipe 100% focada na DIB, eu estava com um ambiente físico super legal, a clínica está super bonita, hoje eu já quero, a gente já tem necessidade de aumentar. E aí foi fluindo, né? E assim, é interessante ver nessa parte da sua narrativa, no momento até que você tocou um pouquinho lá atrás, quando te trouxe assim, o despertar de algumas mudanças que você precisava fazer, porque é o olhar para a jornada, né? Quando a gente tem ali uma jornada, porque antes da jornada do paciente, no caso, você tem a sua jornada de processo, né? A jornada do paciente, ela só pode existir quando você tem ali o processo bem estabelecido do que precisa ser feito. E foi o que você falou, que daí pra mim ficou marcado, que quando você parou para analisar e falou assim, poxa, por que eu estou atendendo, as pessoas estão vindo aqui buscando informação, ou de repente fazendo, né, uma parte orçamentária, etc e tal, e não estão retornando? Alguma coisa está acontecendo. E são os indicadores que a gente sempre sinaliza e que a gente coloca para as pessoas poderem entender que todo esse desenhar do paciente, do cliente dentro ali do negócio, né, todo esse caminhar dele, cada passo desse aqui que ele dá, né, até que ele aconteça, né, fecha ali de fato com você, todo esse passo que ele vai dando aqui é uma métrica que você vai mensurando e vai acompanhando. Sim. Então, assim, instintivamente, né, foi uma coisa que você parou para observar, porque, poxa, você poderia ter lá 100 pessoas, 10 pessoas que procuravam, de repente, numa semana para poder fazer uma visita e agendar. Poxa, sei lá, dessas 10, 9 de fato iam. De repente já ficava pelo caminho, não aparecia, não remarcava. E desses 9, de repente você olhava, sei lá, de fato queria fazer o tratamento. Foi o que chamou a atenção. E é o que a gente acompanha dentro da jornada, que é quando a gente fala da jornada trazendo para a questão do fluxo de processos, é esse tipo de análise aqui para mensurar essa conversão. Então, por exemplo, uma conversão aqui muito baixa, ela é um indicativo de que alguma coisa não está funcionando. Que foi o start que você falou, pô, alguma coisa aqui. E você fez essa mudança ali intuitiva que você acabou alterando. Hoje, você já vê com toda essa estruturação, o seu resultado diz por si só de que toda mudança vale a pena. Sim. E o que você busca além de... Até me chamou no ponto que você narrou agora, que você tem vários profissionais, que vocês fazem cirurgia e alguém responsável pela visita no dia seguinte. Como é que você faz essa jornada de excelência do paciente hoje, pelo que você falou, do pós? Poxa, a pessoa deu ok, fez a cirurgia comigo. Como é que é isso, esse lance da visita, né? De onde veio essa preocupação? Isso foi uma coisa que, tipo, hoje é de praxe de vocês fazer, né, acompanhar isso do mercado, mas como é que vocês entregam isso? Como é que é essa questão junto ao paciente nesse acompanhar do pós-cirúrgico ali? Porque eu acredito que é uma coisa sensível, porque ele precisa se alimentar e etc. Eu acredito que precisa ter todo um cuidado. Como é que você deu isso? Como é que você construiu isso? Foi legal essa percepção que a gente teve, porque assim, a visita ela é obrigatória. O paciente está hospitalizado, dia seguinte, a equipe médica, no caso a nossa odontológica, porque confunde mesmo, né? Ela tem que ir lá ver o paciente, se tiver tudo ok, dar alta com as orientações, mas se não tiver ok, às vezes o paciente não está bem, posterga a alta, dá alguma conduta, ajusta alguma coisa na prescrição e aí depois nova visita. Então, dos colegas que já trabalhavam comigo, no começo eu fazia tudo. Depois teve uma época que a Jéssica fez a visita. Ela, na verdade, ela ia comigo em alguns casos e eu percebia que quando ela ia comigo, o paciente amava.
Porque é uma coisa de conexão mesmo, né? E cada um tem uma personalidade. E a Jéssica é aquela pessoa que ela vai 5 minutos conversando com ela, já troca telefone, WhatsApp, e daqui 1 ano você está conversando com ela e ela é assim, naturalmente. Um dom dela. E eu falava, gente, eu preciso de alguém, preciso da Jéssica fazendo isso. Só que ela tinha outras tarefas, né? E à medida que foi tendo outros cirurgiões na clínica, eu fui fazendo um teste. Porque é uma coisa do perfil da pessoa. Uns são mais... conversam mais, outros são mais diretos. E eu fui vendo o que gostavam mais. Até que eu cheguei no Luan. O Luan foi o último que entrou, teve outros antes dele. E o Luan, a gente... assim, o feedback que os pacientes dão, da atenção que ele dá, ele é muito atencioso. Ele é calmo, ele explica quantas vezes for preciso, aí ele chega, ele levanta o paciente, ele ajuda, ele fala assim, ó, a maior dificuldade vai ser escovar os dentes. Ele vai lá, escova os dentes com o paciente, com uma escovinha especial, lava as narinas do paciente, ele faz, ó, isso é que você precisa fazer em casa, entendeu? É assim, entendeu? Aí ele vai dar alta. E pensando nessa questão de jornada e experiência, existe serviços assim de uma concierge ou de uma enfermeira que pode ir antes da visita ir lá no paciente. A gente já fez esse teste, assim. Ou seja, vocês oferecem um profissional para fazer isso, não é necessariamente o que vocês deveriam fazer. Você tem esse tipo de serviço agregado? Hoje não, né? Mas eu passei por um período que a gente estava fazendo isso, mas eu não me senti confortável. Às vezes a gente tinha um problema de acesso ao hospital, porque, por exemplo, a concierge que não era enfermeira, aí tinha o acesso negado, aí ficava meio complicado. Entendi. Aí teve algumas enfermeiras que foram minhas pacientes, que eu tinha uma ideia de treiná-las para elas fazerem isso. E aí seria uma coisa bem profissional, mas por algum tempo isso se perdeu e eu achei que agora com o Luan tá tendo muito bom resultado. Então o trabalho de concierge ainda não... Nesse momento eu não estou oferecendo, mas porque eu tive uma experiência que não foi boa. Que de repente ele naquele momento não era oportuno, mas, tipo assim, pensando na questão negócio, a pessoa que já a gente já pensa logo com esse lado do business, né? Sim. A gente pensa sempre pelo lado do business, porque é uma entrega. E eu acredito que, tipo, você até sinalizou sobre a questão ali dos pacientes, né? Que um gosta de conversar e é o que a gente coloca dos perfis dos clientes. Sim. A gente tem esses perfis ali, o mais pragmático, o que é expressivo, o que é analítico e o que chama de afável, que é aquele mais emocional. E isso é crucial entender. Então, né, tipo assim, é muito bacana, porque a galera vê assim, na prática, como o profissional faz, mas eu tô trazendo aqui, tipo assim... da técnica de como funciona por trás disso. Porque às vezes o profissional ele até faz e, tipo assim, na técnica ele não sabe. É porque ele entende. Ou seja, isso é você entender de gente. Sim. Porque você está lidando com gente. E entender e conhecer esses perfis comportamentais do cliente, ele traz muito mais eficiência para que você realmente tenha mais resultado. Porque, de fato, você vai entender isso. Eu, por exemplo, na maioria das vezes, eu sou essa pessoa, esse cliente pragmático. Eu sou objetiva. Quando eu vou para algum local ou adquirir algo, eu sei exatamente o que eu quero, porque eu já pesquisei tudo que eu tinha que pesquisar antes. Eu sei se de repente se você vai ter ou se você não vai ter, eu só quero aquilo. Se eu quero o preto, não adianta você querer, mas eu tenho... Não, foi aquilo que eu fui buscar, não adianta. Sim. Outra pessoa que é mais expressiva analítica, a pessoa se abre e vai analisar de repente outras coisas. Então, esses são perfis. Isso é importante conhecer, porque para cada um você precisa ter uma comunicação alinhada. Isso já gera uma identificação e uma relação mais assertiva com quem está te ouvindo. Então, isso, assim, já é uma coisa que vocês startaram e fizeram. Para esse lance do pós, né, porque aqui é como se a gente estivesse entrando numa área que a gente chama dessa área de universo de clientes, que é uma área que a gente chama de sucesso do cliente. Né? A nomenclatura oficial é de Customer Success. Que é o quê? É do momento que o cliente ele adere ao meu serviço, que eu faço o primeiro atendimento, que a gente chama de onboarding, né, tecnicamente. Que é um processo de recepção, que, por exemplo, é o momento que você recebe esse paciente, explica como a cirurgia vai ser feita e etc. Ou seja, todo aquele momento inicial. Até que, de fato, o serviço ele é entregue e existe o pós ali, que seria um follow-up de acompanhamento. E dentro desse período de follow-up de acompanhamento é onde a gente observa oportunidade de negócio. Seja um cross-selling ou um upselling. Ou seja, eu vou elevar aqui uma oportunidade de agregar um ticket mais alto para aquilo que eu estou oferecendo. E aí, quando você sinalizou isso, tipo assim, a mente, porque como a gente cria isso, né, dos negócios...
que é uma oportunidade. Como você falou, hoje antes você não tinha ali uma segurança porque não tinha, talvez, uma linha de treinamento ou um fluxo que fosse tão visível que você sabia que funcionava. Hoje você já tem o Luan. Sim. Então, por exemplo, quantos Luans, de repente, não podem ser identificados para que você, né, possa potencializar isso aqui? Porque, às vezes, para a pessoa, ela é confortável. Porque vocês, de repente, não vão conseguir disponibilizar o Luan para ir para casa de todo mundo, ou ir 2, 3 dias na semana, ou ir 2, 3 dias consecutivos no hospital. Mas, poxa, é interessante, de repente, eu tenho o Luan um dia comigo inicialmente, e nesse dia inicialmente comigo com o Luan, né, alguém já vai lá, olha, tem esse outro profissional, se caso, né, desejar que acompanhe por você por mais 5, 6 dias, a gente tem isso aqui para poder ser feito. De repente, isso não é um espaço vazio que dá para dar uma ocupada, que talvez você ache que até o próprio paciente, existem pessoas que vão comprar essa ideia e trazer valor para vocês? Sim. Assim, fazendo uma comparação, seria assim, por exemplo, na gravidez, né, tem a pessoa que vai, acompanha o pré-parto, né? Depois, no dia do parto, depois ela vai lá, visita. Ensina a dar os primeiros banhos, até cair um umbiguinho. Tem no hospital, mas pode contratar uma que vai em casa, né? Isso. Falando em negócio, a gente no começo tinha esbarrava porque a cirurgia, ela no começo ela pode ser coberta pelo plano de saúde. Então, assim, fazendo pelo plano de saúde, eu não tinha muita margem de lucro. E às vezes o cliente de plano de saúde, é difícil você... assim, você vai agregar valor, você vai vender alguma coisa a mais e ele não quer, ele quer o que está dentro ali. E com o passar dos anos, eu fui saindo dessa questão do plano de saúde. A gente usa os planos para cobrir a estrutura hospitalar, os materiais cirúrgicos, mas hoje o honorário da equipe ele é pago pelo paciente. Então, assim, nessa transição, eu já tinha mais margem de lucro, mas não tinha tanta. E aí, quando a gente já estava pensando no serviço de concierge, eu fiz um cálculo de custos ali e quanto que teria que aumentar de custo, ou se daria para incluir aquilo no preço que eu cobrava. E a gente falou assim, não, eu acho que esse não é o momento. Mas a gente fez alguns testes, né? Mas hoje não é uma questão mais de preço. Hoje é uma questão assim, de realmente solucionar o que o paciente está precisando. Então, assim, na jornada dele, a gente tem uma equipe alinhada em todas as etapas. Por exemplo, quando eu vou entrar no centro cirúrgico, eu já tenho o telefone do acompanhante do paciente, nossa anestesista já tem o telefone dele, nossa recepcionista tá todo mundo alinhado. Então, assim, qual que é a ansiedade da pessoa que está fora do centro cirúrgico? É saber a hora que vai terminar e que vai começar. Então, às vezes foi tudo bem. Era alguma notícia. Aí o paciente entra e a cirurgia não vai começar de imediato. Ela vai começar 1h30 depois, porque tem processo. Às vezes a cirurgia está atrasada, está preparando a sala para começar, tem o período da anestesia. Aí, assim, a gente já está mandando assim, ó, tá atrasada a cirurgia, quando começar a gente te envia. Então, assim, alguém da equipe vai comunicar. Aí a gente fala assim, ó, começou agora. Daqui 3h30, 4 horas, o doutor vai entrar em contato com vocês. Aí acabou a cirurgia, eu termino, põe o curativo do paciente lá, tirei minha luva, mandei pro paciente. Terminou a cirurgia, tá tudo bem, a pessoa faz, beleza. Já é uma coisa que agregou e que a gente pode fazer sem contratar nada a mais. Aí a gente já sabe, ele vai pro quarto. E aí a gente sabe que dependendo do hospital que o paciente está, a gente tem um serviço de enfermagem mais ou menos treinada. Então a gente às vezes fica mais tranquilo. Se eu estou operando no Sírio-Libanês, meu paciente respirou diferente, o hospital liga para a gente. Então a gente está acompanhando isso. E o WhatsApp, com o familiar, tá tudo bem? Você não me mandou mensagem, mas queria saber como é que ele tá. Então assim... Eu faço, ou a Jéssica faz, ou o Luan faz, ou nossas secretárias fazem. No outro dia, tem alguém na visita. Aí a visita já... Assim, a gente já sabe que o paciente está bem. Então, a gente supriu uma necessidade e eu estou tendo bons
retorno do paciente falar realmente, ó, eu fui bem assistido, eu não tive nenhuma dúvida durante todo o processo. Quando eu precisei, eu mandei mensagem para o doutor, ele já respondeu, eu já aviso, se eu não responder em 10, 15 minutos, eu estou em cirurgia, manda para alguém da equipe. Então, assim, tá todo mundo conectado para assistir aquele paciente. Aí passou 24, 48 horas, já passou aquele turbilhão de coisas, ele já está mais tranquilo. Que depois que ele tem alta do hospital, então ele não precisa ter uma preocupação, assim, tão necessária de algo. É uma coisa que já é mais tranquila ali, o prosseguimento dele. É mais tranquilo. Beleza. Mais tranquilo. Porque, tipo assim, o que eu pensei foi, por exemplo, se de repente, fora já do período de hospital, ele ainda precisasse, né, dependendo da situação, de alguma acessibilidade, de alguma acompanhamento, de alguma orientação mais específica, mais próxima ali, e nesse caso pudesse alguém entrar como essa assessoria. Na verdade, eu esqueci de falar, mas tem isso sim. Quando a gente começou, em 2012, quase não tinha fisioterapeutas especializado no que a gente faz. Hoje tem várias. E a gente tem uma lista que são as que a gente indica. Então, em São Paulo é muito grande, então eles escolhem muito baseado na região que as físios estão. E assim, não é que é opcional, não, isso é obrigatório. Eles contratam elas de forma particular, enfim, eles estão livres para escolher quais eles vão fazer. E a fisioterapia, quando começou, os cirurgiões tinham medo de indicar, porque não sabia se a fisio ia fazer uma força, alguma coisa, porque abrir a boca, mexer e tal. Vai estragar minha cirurgia. Então, manda só depois de 30 dias. A gente tinha medo. Sim. Não tinha profissionais especializados. Aí, olha que interessante. Hoje, a fisioterapia ela é precoce. Eu oriento para fazer no 3º ou no 4º dia. Então, o curativo que eu coloco, elas que removem. E aí, o processo de fisioterapia, como elas são especializadas, elas fazem um acolhimento, assim, fenomenal. Então, eu acho que grande parte das dúvidas que o paciente tem nessa primeira semana, é porque eu estou muito inchado. Ele sabe que vai ficar inchado. Sim. Mas quando é com ele, vai bater a dúvida. E aí, assim, pelo semblante delas, pela condução delas, falou, olha, isso é normal, você nem está muito inchado, eu tenho pacientes muito piores. Eles vão se acalmando, então quando ele chega comigo, que é no 5º ou no 6º dia de pós, ele vai a primeira vez comigo na clínica, eles nem têm dúvida mais. Então, acho que assim, a gente cercou de uma forma bem interessante e que eles ficam muito acolhidos. Sim. Não tem dúvida no processo, né? Fica muito claro. E assim, é muito bacana poder ouvir você falando, trazendo essa narrativa, o Matheus, porque é muito evidente ali, né, de uma maneira como vocês, né, identificaram, sinalizaram, na verdade, cada etapa do processo, né, e também analisando o que preventivamente, né, de fatos que podem acontecer, porque hoje, muitas das coisas que a gente identifica e que são grandes reclamações por parte do público, né, do paciente, do cliente, é quando acontecem algumas questões ou alguns problemas e não tem onde ser recorrido ou aquela informação não foi previamente passada. E eu acredito que a sustentabilidade, até a visão da excelência, né, pelo que vocês fazem, é justamente por essa garantia, vamos dizer assim, com essa segurança que vocês estabelecem antes, pela forma como vocês conseguiram pautar todo esse processo de como ele é feito, conduzindo essa jornada ali de melhor satisfação para o paciente. Então, essa clareza, né, que você trouxe aqui numa narrativa que é da prática, de uma coisa muito clara, de como deve funcionar toda essa preocupação, de como o cliente vai se portar de cada ponto de contato que ele tem com o profissional. Então, assim, é uma coisa muito palpável e que transparece na excelência do que você buscou, porque é o que as pessoas querem. Primeiro, tá lidando com algo de sensibilidade. Até porque, querendo ou não, em alguns casos é fatídico, é por questão de saúde, outros é questão de estética. Então, às vezes a pessoa fica naquela questão, pô, será que eu arrisco fazer? Não arrisco fazer. E você consegue promover, né, essa excelência para eles ali e manter isso como segurança. Então, cara, assim, parabéns por todo esse trabalho. Acredito que é algo, assim, muito, como eu falei, né, curioso, porque é muito realmente no detalhe, é uma coisa muito específica ali de ser feito. E da gente saber, de fato, que existem excelentes profissionais hoje, né, no mercado aí e que podem oferecer esse resgate das pessoas, que foi aquilo que ele falou, é além da estética, é muito mais um resgate do ser humano, né, da vida da pessoa. Da vida. Então, isso assim, parabéns por esse trabalho, viu? Eu fiquei assim,
Eu tenho certeza que quem tá acompanhando também ficou assim, uou. Cara, Obrigado. fala qual que é a sua rede pro pessoal poder olhar as fotos, porque eles não estão conseguindo identificar o que a gente tá falando aqui, a dimensão disso. Meu Instagram é o Dr. Mateus, Dr. Mateus Dib. Mateus, TH. Mateus com TH, Dib é D-I-B mudo. E tem o da clínica, mas para me acompanhar lá no Dr. Mateus Dib tem os antes e depois, tem bastante coisa de história de alguns pacientes muito interessantes, muito legais. Real. E até porque, por vezes, quem tá acompanhando e quem vai ver, pode ser que conheça até alguém que talvez tenha, de repente, uma necessidade de auxílio disso, e às vezes a pessoa ainda tá naquela, na insegurança, e, poxa, saber que tem um profissional capacitado ali com a sua excelência para poder promover isso junto com toda a equipe que você conseguiu construir. E aqui, Matheus, eu gosto sempre de caminhar agora, porque assim, a conversa, gente, porque se deixar a gente falar pra caraca, gente, eu não consegui nem olhar pro relógio, porque quando eu fui olhar pro relógio a primeira vez, já tava dando quase 1 hora. E já deu 1 hora de assunto. Então, pra gente poder seguir, eu gosto sempre de compreender pela ótica dos meus convidados. E como a gente fala de relacionamento com o cliente, né, com todos esses assuntos correlatos, que a gente fala muito sobre gestão e liderança, porque tudo isso está atrelado. Porque tudo isso incorpora a excelência que você entrega para o cliente, né? O estabelecimento da cultura. Você vê que quando você promoveu toda essa transformação, como potencializou os seus resultados, porque solidifica a credibilidade que você vai levar para quem está do outro lado. E o que eu queria que o Matheus me dissesse, na sua ótica, o relacionamento de sucesso, no seu caso com o paciente, o relacionamento de sucesso com um paciente o que é um relacionamento de sucesso com o paciente para você? Bom, o trabalho que a cirurgia executa, né, que eu vou entregar, ele é o rosto do paciente, ele é a identidade desse paciente. O planejamento dessa cirurgia não tem certo ou errado. Não tem uma matemática e não tem uma inteligência artificial que planeja e fala assim, não, vai ficar desse jeito. A gente tem ferramentas de tecnologia, eu tenho software, eu faço planejamento em 3D. O paciente tem até uma ideia do meu planejamento, de como ele vai ficar, isso a gente tem. Mas, quando tem um paciente, por exemplo, que fez a cirurgia, tá tudo bem com ele, mas ele não gostou do resultado, ou paciente meu, ou paciente de outros colegas, que vai buscar, por exemplo, uma reoperação, a gente entende que não adianta nada eu ter tecnologia, eu saber ir lá cortar e parafusar, porque às vezes aquele resultado não agradou a pessoa. Então, é uma linha muito tênue do que eu acho bonito, estético, agradável, e do que ele acha bonito, estético e agradável. Nessa matemática e nessa questão subjetiva, né? O que eu acho agora, respondendo a pergunta, que é o fator principal que me fez, eu acho que acertar mais, é ouvir o paciente. Hoje ele fala mais do que eu. Então, quando eu vou perguntando, só que assim, eu sei fazer a pergunta. Porque eu sei o que tá... Eu tô olhando ele na minha frente. Eu já tô vendo o que tá fora de contexto ali. Sim. E eu já falo, isso aqui te incomoda? Ah, não, isso aqui me incomoda. Aí vamos chegar. Aí eu tô vendo o paciente de frente. Então eu já anotei isso aqui, vamos melhorar. Aí de perfil, eu falo, olha, de perfil eu posso, por exemplo, colocar o queixo dele para frente 2 ou 4 ou 6 milímetros. Porque isso está dentro de uma norma que nos baseia como certo ou errado, né? Isso dos estudos, dos livros, dos artigos. Só que tem paciente que não vai gostar se eu avançar mais ou menos. Aí o paciente pega e me lança assim, ah, não, eu gosto do meu queixo. Ou seja, eu não vou mudar. Sim. Porque aquilo ali tá numa margem que eu posso alterar, mas ele não quer. Então, se depois ele falar, ah, eu poderia ter feito, ele falar, ah, não, mas você me perguntou e eu não quis. Então, existe hoje esse escutar. Eu já ouvi cirurgiões falarem que, assim, não, o paciente não decide, isso aí é eu que sei, eu que estudei, eu que sei. Então, assim, isso pode ter funcionado numa época, hoje não. Hoje, se não gosta, ele vai lá e ele reopera. Então, eu acho que o que fez mais... e tem uma coisa, tá? Assim, aprendizagem. Existe o resultado que outros cirurgiões gostam e é diferente do resultado que o paciente gosta.
Porque o cirurgião no congresso ou na rede social, ele olha o resultado do outro e fala assim, isso aí não mudou nada. Entendeu? Aquele pré-julgamento pela ótica ali, mas não sabe o que a pessoa, na verdade, foi buscar. Ou ele fala assim, tá pronta para operar de novo. Entendeu? Então, assim, tudo bem. Se eu quiser um resultado para cirurgião, é uma coisa. Agora, para paciente, às vezes você faz uma mudança discreta. Eu não cheguei naquela fórmula de lacrar o resultado. Lacrei para chegar num congresso e estourar, né? Mas a paciente está aqui com um discurso assim que ela está amando o resultado. Poderia ter avançado mais, feito um negócio 2 milímetros, mas assim, eu escutei ela, fiz aquilo que a gente combinou, mudou pouco. Não mudou as características que ela não queria mudar. E ela amou. Então, assim... É sobre o outro. É sobre o paciente, não sobre você. Exato. E é muito bom ouvir você falando isso, porque é o que, de fato, a gente precisa entender. E é algo que eu sempre também gosto de falar. Né? Como eu olho sempre pela percepção do cliente, é sobre o seu negócio, ele existe para você atender e servir ao outro. E não o seu ego. Exato. Então, isso traz muito sobre isso. Então, assim, para que você, na verdade, você é um meio, um instrumento para você atender uma necessidade de uma outra pessoa. Eu sou o meio. E não para ir a validade de você vender uma foto. Exato. De uma estética que você considera ser perfeita. Então, assim, mais uma vez, parabéns pelo olhar pelo outro, parabéns por esse resgate, porque eu vejo que é muito além de tudo, como eu falei, além ali da questão... A gente sabe que a parte psicológica afeta para muitas coisas da vida, então acredito que muitas pessoas passaram a viver melhor depois que passaram por essas transformações. E você e seu time é responsável por isso. Então, obrigado por isso, obrigado pela partilha, por ter colocado na prática pra gente aqui do que é essa visão do olhar do cliente, de poder colocar toda essa transformação, de ter uma jornada, de ter tudo muito bem estabelecido, de ter profissionais alinhados para que possa realmente alcançar a excelência e o resultado hoje disso por si só. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Yalabá, primeiro pela oportunidade. E a oportunidade não só de expor aqui um pouco do trabalho, da minha história, mas a oportunidade de conviver com você, que é uma pessoa fantástica, conheço há pouco tempo, mas já acompanha o trabalho. Você tem uma sensibilidade muito grande, compatível com o que você faz, né? Que é o atendimento e toda essa jornada dos clientes. Então, uma pessoa que está por trás de um assunto tão importante tem que ter uma sensibilidade e isso eu notei em você desde o começo. Obrigado. Obrigado. Tá vendo? E recebemos uma mensagem ainda aqui, bem bonita no final, gente. Turma, obrigado por vocês terem acompanhado mais um episódio. Acompanhem e acessem lá a rede do Matheus para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Até a próxima semana.